Muito bem, meus amigos, vamos então dar sequência ao estudo da impugnação ao cumprimento de sentença. Nós ainda estamos estudando aquelas matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, tá? Então nós vamos dar sequência ao estudo do rol do artigo 525, parágrafo 1º do Código. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então nós ainda estamos estudando, o rol de matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação. Perceba que no vídeo anterior nós tivemos aí várias informações importantes, principalmente naquilo que diz respeito ao excesso de execução. Muitos detalhes, E eu lembro aos senhores que nós ainda não terminamos a análise do 525, parágrafo 1º, inciso 5. Porque o inciso 5, eu avisei aos senhores, que traz duas matérias. A primeira matéria é o excesso de execução, que nós já trabalhamos. E agora, a partir de agora, nós vamos ver a segunda matéria trazida pelo inciso 5, tá bom? Vem aqui comigo para a tela. Muito bem, meus caros, então dando sequência, ainda estamos falando do inciso 5. Excesso de execução foi a primeira matéria e a segunda agora é a cumulação indevida de execuções. Bom, sobre cumulação indevida de execuções, a gente também tem várias coisas importantes para falar. Primeiro de tudo, eu já adianto, até pelo própria redação do dispositivo legal, é possível eu cumular execuções. Tá? Então, o Código de Processo Civil permite a acumulação de execuções. Todavia, para que eu possa ter uma acumulação válida de execuções, eu preciso observar requisitos. Então, repito, o Código de Processo Civil até permite que eu cumule execuções, mas eu preciso seguir os requisitos. E esses requisitos para acumulação de execuções, eles estão previstos lá no artigo 780 do CPC. Nossa, professor, 780, mas está lá na frente, Só que esse artigo 780, ele tem aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença. Então, o 780, ele vale perfeitamente aqui pra gente, tá? Então, o que diz lá o 780? Basicamente, eu tenho 3 requisitos. Primeiro requisito é a identidade subjetiva. Identidade subjetiva no polo passivo. Então, primeiro requisito, identidade subjetiva no polo passivo. O segundo requisito, conforme eu for explicando, pessoal, conforme eu for destrinchando aqui as regras, esses requisitos eles vão ficar bem claros para vocês, tá? O segundo é a competência. Absoluta do juízo. Então, o segundo requisito, competência absoluta do juízo. E o terceiro é a identidade. De procedimento. É a identidade de procedimento para as diversas execuções. Bom, muito bem. Então, esses requisitos aqui, esses 3 requisitos,
identidade subjetiva no polo passivo, competência absoluta do juízo e identidade de procedimento, se eles estiverem presentes, então eu posso sim cumular execuções, tá? Só que o que o inciso 5 fala é que o executado em sede de impugnação, ele pode alegar acumulação indevida de execuções. Ou seja, ele pode, o executado, se valer na impugnação de uma acumulação equivocada de execuções, uma acumulação de execuções que não poderia acontecer, tá? Então vamos lá. Com base nesses requisitos aqui, uma primeira informação. Eu não posso cumular execução fundada em título judicial com execução fundada em título extrajudicial. Então veja só, eu não posso cumular uma execução que tenha como fundamento um título executivo judicial com outra execução que tenha por base um título extrajudicial. Por quê? Ué, simples, porque os procedimentos são diferentes. Olha aqui, ó, o requisito. Eu tenho que ter identidade de procedimento. No cumprimento de sentença, na execução por título judicial, que é isso que nós estamos estudando, eu tenho um procedimento que precisa ser observado. E na execução por título extrajudicial, eu tenho outro procedimento. É um procedimento diferente. Então, como eu tenho dois procedimentos diferentes, eu não posso cumular essas execuções. Por esse mesmo motivo, eu também não posso cumular no mesmo cumprimento de sentença obrigações de naturezas distintas, tá? Então, eu também não posso cumular no mesmo cumprimento de sentença obrigações de naturezas distintas. Então, imagine que eu tenho um título judicial e esse título judicial, por exemplo, ele contém uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar quantia certa. Então, imagina. Vou mudar de tela. Imagina nesse exemplo que eu estou te dando. Imagina que eu tenho o título executivo, tá? Título executivo judicial. E dentro do título, eu tenho uma obrigação de fazer e eu tenho uma obrigação de pagar quantia certa. Posso cumular no mesmo cumprimento de sentença? Resposta: não. Não. Porque são procedimentos diferentes. O procedimento da obrigação de fazer é um. O procedimento da obrigação de pagar a quantia certa é outro. Então, como eu tenho diferença dos procedimentos, o que o autor, aqui nesse caso, ele vai ter que fazer? Simples. O exequente, né? Ele vai ter que deflagrar dois cumprimentos de sentença distintos. Tá? Dois cumprimentos de sentença distintos. Um cumprimento para a obrigação de fazer e um outro cumprimento para a obrigação de pagar a quantia certa. Tranquilo? Maravilha. Aí você também pode, né, estar se perguntando o seguinte: eu posso ter um cumprimento de sentença amparado em mais de um título executivo judicial? E aí? Eu posso ter? Eu posso ter um cumprimento de sentença, mas esse cumprimento de sentença estar fundado em dois títulos judiciais? Dois ou mais, né? Veja, na prática não é muito comum, tá? Do ponto de vista prático, isso não é comum. Porém, é possível. É possível. Tá? Então eu te dou um exemplo. Onde eu posso ter, dentro de um mesmo cumprimento de sentença, dois títulos executivos judiciais. Imagine que eu tenho uma decisão
uma decisão que julgou antecipadamente parte do mérito e uma sentença. Nesse caso, dentro do mesmo processo, eu posso ter um só cumprimento de sentença. Percebeu? Então imagina o seguinte, imagina que eu entrei com uma ação contra uma pessoa e eu fiz 2 pedidos, tá? Eu pedi indenização por danos materiais e eu pedi indenização por danos morais. Exemplo bem basicão, só para você entender. Então eu fiz 2 pedidos, indenização por dano material e indenização por dano moral. Vamos supor que chegou lá no momento de análise, que a gente já estudou, diga-se de passagem, e o juiz pensou o seguinte, falou, bom, em relação ao pedido dos danos materiais, eu já tenho condições suficientes de julgar esse pedido. Já tenho condições suficientes, né? Tenho provas suficientes, eu já estou convencido quanto aos danos materiais. Porém, eu ainda não estou convencido quanto aos danos morais. Então, quanto aos danos morais, eu ainda preciso de mais prova. O que o juiz faz? Dá uma decisão interlocutória de mérito, julgando antecipadamente parte do pedido. No nosso exemplo aqui, ele está julgando antecipadamente o pedido de danos materiais. Então imagina que o juiz deu a indenização por danos materiais que eu pedi. Eu tenho uma decisão interlocutória de mérito que julgou antecipadamente parte do pedido. Posteriormente, quanto aos danos morais, o processo caminhou, o processo foi para frente, no final o juiz deu sentença. E o juiz na sentença também me deu os danos morais que eu pedi. Veja, neste caso aqui, eu tenho uma sentença. Então eu tenho 2 títulos executivos judiciais e eu vou poder cumular esses 2 títulos dentro de um mesmo cumprimento de sentença. Tudo bem? Isso é possível. Professor, vamos apimentar um pouco mais a pergunta, um pouco mais a discussão. É possível cumular títulos executivos judiciais de processos distintos? Porque veja, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, tudo isso aqui aconteceu dentro do mesmo processo. Percebeu? Nesse exemplo que eu te dei, tudo aconteceu dentro do mesmo processo. Os 2 títulos judiciais aqui foram proferidos, eles surgiram dentro do mesmo processo. E aí eu te pergunto, eu posso cumular títulos executivos judiciais que surgiram em processos diferentes? E aí? Bom, na prática, isso é ainda mais raro de acontecer. É bem difícil de acontecer. Por quê? Porque não se esqueça que eu tenho, vamos mudar de tela, a regra de competência prevista no artigo 516 do CPC, que aliás a gente também já estudou aqui na playlist. Então lá no 516 eu tenho as regras de competência quanto ao cumprimento de sentença. Então, por conta dessas regras de competência do 516, é difícil eu imaginar na prática um caso em que eu poderia acumular títulos executivos judiciais de processos diferentes. Tá? Mas em tese, seria possível. Seria possível.
Se a gente pensar, por exemplo, vamos ver, pense em dois processos que tramitam no mesmo juízo por conta de uma conexão. Então, eu tenho o processo 1 e eu tenho o processo 2. Em cada um desses processos veio um título. Em cada um desses processos veio um título. Eu poderia acumular esses títulos no mesmo cumprimento de sentença? Repito, pela regra do 516 isso é bem difícil, né? Por quê? Porque a gente viu que o cumprimento de sentença, geralmente, ele corre perante o juízo que processou a fase de conhecimento, tá? Então isso é difícil de acontecer na prática. Mas imagine, por exemplo, que esses dois processos, eles estão correndo no mesmo juízo por força de uma conexão. Nesse caso, eu até poderia sim cogitar de cumular esses títulos judiciais de processos diferentes, tá? Difícil de acontecer, mas possível. Bom, outro requisito, outro detalhe importante, né, sobre a acumulação de execuções é que eu disse agora há pouco, vou voltar aqui, que um dos requisitos eu tenho que ter a identidade de executados. Eu tenho que ter uma identidade, pelo menos uma identidade parcial de executados. Tá? E aí, vamos analisar o seguinte. Imagine esse exemplo aqui. Imagine que eu tenha um cumprimento de sentença com duas obrigações. Tá? Então imagina que eu tenho um cumprimento de sentença relativo a duas obrigações. E essas duas obrigações aqui, elas têm natureza idêntica, tá? Então aqui, por exemplo, ambas são obrigações de pagar quantia certa. Muito bem, tem a mesma natureza. Veja, é possível eu ter dois executados. O executado A e o executado B. Veja, eu tenho que ter, para que a acumulação de execuções seja possível, eu tenho que ter, no mínimo, uma identidade parcial de executados. Então, imagine, por exemplo, que o executado A responde pelas duas obrigações. Tá? O executado A responde pelas duas obrigações. O executado B responde apenas por uma dessas obrigações. E aí, essa acumulação aqui é possível? Eu posso ter no mesmo cumprimento de sentença duas obrigações, e perceba que aqui as obrigações têm natureza idêntica, tá? E aí eu tenho dois executados, por exemplo. Um é responsável pelas duas, o outro é responsável por uma obrigação. Posso ter essa acumulação? Resposta, pode. Porque aqui eu tenho, no mínimo, uma identidade parcial. O executado A responde pelas duas obrigações e o executado B responde por uma dessas obrigações. Então, aqui eu tenho uma identidade pelo menos parcial de executados, então essa acumulação é possível. Agora, se eu não tiver essa acumulação de identidade no polo passivo, nem mesmo parcialmente, aí eu não vou poder cumular. Aí o exequente vai ter que deflagrar dois cumprimentos de sentença diferentes. Ok? Muito bem, meus caros. Fechamos então o inciso 5. Vamos para o inciso 6. Tá? Então vimos aí o inciso 5,
o inciso 5, ele trata do excesso de execução e da acumulação indevida de execuções. Vamos agora para o inciso 6, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Bom, esse inciso 6 aqui, ele é mais simples, né? Digamos assim, porque o inciso 5 foi, assim, complicado, né? Muita informação. O inciso 6, ele é mais simples. Porque, veja, em sede de impugnação, o executado pode alegar incompetência. Tanto faz se for uma incompetência absoluta ou relativa, tá? Só que o que você tem que ter cuidado aqui é o seguinte: essa incompetência que nós estamos falando aqui, ela é uma incompetência que diz respeito ao cumprimento de sentença. Ou seja, eu estou falando aqui das regras de competência do artigo 516 do CPC. Ou seja, essa incompetência aqui, ela não é aquela incompetência que eu discuti na fase de conhecimento, tá? Porque a gente viu lá na playlist de fase postulatória, quando a gente estudou contestação, que o réu em contestação pode alegar incompetência absoluta ou relativa do juízo. Mas não é disso que eu estou falando. Essa incompetência aqui é uma incompetência que está relacionada ao próprio cumprimento de sentença. Então, o executado na impugnação pode alegar um desrespeito à norma ou às normas do artigo 516 do CPC. O que ele não pode fazer é ressuscitar uma incompetência que foi discutida lá na fase de conhecimento. Tá? Por quê? Porque lá na fase de conhecimento, imagina que em contestação o réu alegou incompetência relativa. Veja, se a incompetência relativa ela foi alegada e foi afastada pelo juiz, ou pior, se a incompetência relativa ela sequer foi alegada em contestação, operou-se o que a gente chama de prorrogação de competência. Certo? Então, se a incompetência relativa ela não foi alegada lá na fase de conhecimento, prorrogação de competência. Tá? Agora, imagina que lá havia uma discussão sobre incompetência absoluta. Veja, incompetência absoluta é matéria de ordem pública, sim. Podia ter sido conhecida de ofício pelo juiz. Mas vamos imaginar que essa discussão ela ficou superada. Veja, a coisa julgada sanou eventual discussão sobre a incompetência absoluta. Já teve coisa julgada. E a coisa julgada, ela tem uma eficácia sanatória. Ou seja, mesmo que eu tivesse uma incompetência absoluta do juízo lá da fase de conhecimento, essa questão ficou superada pela coisa julgada. Tudo isso para dizer o quê? Que em sede de impugnação, o executado ele só pode discutir a incompetência, seja absoluta ou relativa, do juízo da execução, ou seja, só a relativa ao próprio cumprimento de sentença. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Apenas lembrando, né, pessoal? Embora eu tenha regimes jurídicos diferentes da incompetência absoluta e da incompetência relativa, tá? Eu tenho regras aí distintas, ambas podem ser veiculadas
em sede de impugnação. Tá? Então, o próprio código fala a incompetência absoluta ou a relativa, tanto faz. Qualquer uma das duas pode ser alegada em sede de impugnação. Meus amigos, vamos parando por aqui. Ficou faltando eu falar com vocês sobre uma última matéria que pode ser alegada em sede de impugnação, tá? Porém, como o vídeo já está muito longo, eu vou deixar essa última matéria para o vídeo seguinte. Então, no próximo vídeo, a gente encerra a análise do rol de matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação e já na sequência avançamos no estudo. Espero que você esteja gostando, espero que a matéria esteja ficando clara. Desejo a todos muito bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!